Olá, vamos para mais uma aula. Antes da gente começar o conteúdo, né, só vou lembrar vocês, né, para vocês procurarem um lugar silencioso, né, para vocês conseguirem se concentrar, tá bom? E também, né, é importante que vocês façam as anotações durante a aula, tá? Enfim, a aula de hoje de Geografia é sobre o Uruguai e a Colômbia, né? Então a gente já tinha estudado algumas nações sul-americanas, né? E agora a gente vai continuar esse estudo, tá bom? Agora voltado, né, para o Uruguai e para a Colômbia. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses países, né, para que nós conheçamos, na verdade, alguns pontos importantes, né, e a gente consiga relacionar tudo isso com o continente americano de maneira geral, tá bom? Enfim, então sobre o Uruguai, né, o espaço uruguaio, na verdade, né, essa espacialidade do país, né, enfim. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é que o Uruguai ele é um país muito pequeno, né? Inclusive, ele é o menor país, né, em relação aos países que compõem o Mercosul, tá bom? Não é o menor país da América do Sul, é o menor país em relação ao Mercosul, ok? Enfim, e aí o que acontece? É um país que ele está localizado no sudeste, né, da América do Sul e que está próximo, né, ao Oceano Atlântico, no caso, né, enfim, e ele vai fazer fronteira, né, com o Brasil e com a Argentina, tá bom? E além disso ele tem uma zona litorânea, né, ele faz fronteira, assim, né, com o Oceano Atlântico, ele tem contato com esse Oceano Atlântico, então ele tem ali um litoral, tá bom? Então, ó, ao norte, ao nordeste, né, tá ali o Brasil, né, a gente sabe que tem o Brasil e ali embaixo tem o Uruguai, né, enfim. Então, ao norte, ao nordeste, né, a gente tem, eles, na verdade, eles têm fronteira conosco, né, seria com o Brasil. E aí, ao sudoeste e ao oeste seria com a Argentina, né, e o sudeste seria com o Oceano Atlântico, né, no caso, seria o litoral deles, ok? Enfim. O território, né, uruguaio, ele tem um relevo, basicamente, né, a maior parte do relevo tem umas ondulações, né, ondulações suaves, que é o que eles chamam de cutículas, né? E essas cutículas, elas, na tradução, né, seria colinas pra gente, tá bom? Enfim, e são colinas, né, são planaltos, né, mais rebaixados, tá bom? Eles não chegam a 300 metros de altura, né? São uma região assim com uma pequena elevação, né? Mas não chega a ser uma altitude tão elevada, tá bom? Enfim, e aí o território, né, ele é recoberto por uma ampla área de campos, né? Ou seja, é como se fosse uma continuidade dos Pampas Gaúchos, né? Quando a gente pega o Brasil, né, a gente delimita os biomas brasileiros, beleza. Aí a gente tem que lembrar que lá no sul, a gente tem o bioma dos Pampas Gaúchos, que é uma região de planície, né? Ou seja, uma região totalmente rebaixada, né? Em relação ao relevo e plana, né? A gente chama de planície, tá bom? E que são campos, né? São grandes campos, como se fosse campo de futebol, tá bom? E aí o que acontece? O Uruguai, né, como ele está ali pertinho do Brasil, é como se fosse uma continuidade, né, desses Pampas Gaúchos, tá bom? É como se fosse a continuação, ok? Enfim, e aí um pouquinho sobre o clima, né, do Uruguai, a gente pode falar que tem dois climas, né, o subtropical, que está ali perto do Brasil, né, também, continuando o clima subtropical que está no Brasil, né, na região sul, então é um clima mais frio, né, mas também tem um clima temperado, tá bom, no restante do país, né, e esse clima temperado, ele tem chuvas, né, bem distribuídas ao longo do ano, tá bom, enfim. E aí, uma coisa a se ressaltar também são os rios, né? Os principais rios uruguaios, que é o rio Uruguai, né? E o rio Negro, tá bom? Enfim. E aí, né, vamos só lembrar um pouquinho do aspecto da colonização, né, e do tradicionalismo em relação ao Uruguai. Aqui vocês vão ter que lembrar daquela aula que eu tinha explicado um pouquinho sobre o Brasil, né, a questão do Brasil disputando com a Argentina, enfim, de maneira geral, né, em relação ao América do Sul, né? E aí eu tinha comentado que o Brasil ele foi se expandindo assim, né? Para conseguir aumentar o território, ele foi invadindo aqui, invadindo ali, enfim. E aqui a gente vai ter que lembrar da situação, né, para o Uruguai. Eu tinha falado que o Uruguai, ele, antigamente, né, claro, né, na época das colônias, ele era chamado de Banda Oriental do Rio Prata, né, que é a região que hoje é o Uruguai, tá bom? Mas ela era chamada assim. E aí, antes mesmo dos europeus virem para cá, né, para América do Sul, ela já era ocupada, tá, pelos nativos, né, pelos índios guaranis e os charruas, tá bom?
enfim, então era ocupada pelos nativos, ok. E aí os europeus chegaram, né, enfim, foi aquele processo de colonização. E aí, quando os espanhóis, né, chegaram lá, eles perceberam que a criação de gado era uma boa estratégia para ocupar esse território, né? Então eles foram ocupando ali o território através do gado, né? Através da pecuária, tá bom? E aí, mesmo assim, né? Apesar de pertencer aos espanhóis, os portugueses eles cobiçavam aquele território, né? Porque os portugueses queriam se expandir cada vez mais, né? Enfim. E aí eles fizeram perto, né, em frente, mais ou menos, que essa banda oriental, né, a banda oriental do Rio Prata, então é cortada ali pelo rio. Eu tenho ali o Rio Prata e o lado oriental, né, seria ocupado, né, enfim, é o que a gente está falando. E aí do outro lado, os portugueses, eles fizeram uma colônia, né, a colônia do Sacramento, tá bom? Enfim, porque aos poucos eles estavam tentando chegar a conquista, né, dessa região inteira, tá? Enfim, aí o que acontece com a fundação de Montevidéu, né, como se fosse uma cidade naquela região, por parte dos espanhóis, né, que eles fundaram, essa cidade ela incluía o vice-reino do Rio Prata, né, que é aquela regiãozinha que eu tô falando agora, tá bom? Só que só recebeu um outro nome, né? Só que aí teve um tempo que a região que hoje é a Argentina, né, a Argentina conseguiu a sua independência, né, teve um processo de independência da Argentina. E aí foi uma oportunidade, né, de ter a independência do Uruguai também, né? Eles pretendiam ter essa independência, assim como a Argentina teve, tá bom? Então foi todo um processo, né, de conquistar essa independência. E aí o Portugal, né, vendo a situação, vendo essa instabilidade nessa região, eles resolveram invadir essa região, né? Não, vamos invadir a região, incorporaram, né, ao território brasileiro, ou seja, anexaram, né, ao Brasil, e aí chamaram de província Cisplatina, né, que eu tinha comentado. Beleza, só que é claro que os uruguaios não vão ficar lá esperando, a gente foi conquistado pelos portugueses. Nossa, não, né, eles queriam independência, então eles estavam dispostos a lutar, né, por ela. E aí as tropas nacionalistas resolveram lutar pela essa independência, né, no caso. Enfim, que era da Espanha, e agora em relação ao Brasil, né, aos portugueses também, né. E aí eles tiveram o apoio da Argentina, inclusive, né, e eles conseguiram, né, a independência de hoje, né, que seria o Uruguai, né, de hoje, ok? Enfim, e aí falando um pouquinho mais sobre aspectos populacionais, né, e sociais do Uruguai, né, o crescimento populacional é extremamente baixo, ou seja, a gente não tem um país muito povoado, no caso, né. Não tem uma quantidade muito grande de pessoas nascendo, né, totalmente muito natalidade. Então, enfim, tem um crescimento baixo no caso, né? E aí a gente pode até comparar aqui o Uruguai com alguns países da Europa, né? Inclusive o Uruguai é chamado de Europa, né? A Europa que está aqui na América Latina, né? É o país americano que mais parece com um país europeu, justamente por esses dados também, né? Crescimento populacional baixo. Claro, tem uma população mais concentrada, né, na capital, né, claro, enfim. E é um país que não é tão povoado assim, né, inclusive no norte, ele é mais povoado por fazendeiros, enfim, né, para a questão da pecuária. E aí o IDH ele é muito alto, né, 0,799, é quase 0,8, né. E aí vocês têm que lembrar, quanto mais perto do 1, mais elevado é o IDH, tá bom? E aí, ó, IDH alto, expectativa de vida alta, né, ó, 77 anos, né, mortalidade infantil baixa, né, e taxa de alfabetização muito alta, né, ó, quase 100%, ou seja, quase todo mundo é alfabetizado. São índices muito valorizados, né, índices muito altos até, né, e isso tudo, né, claro, somado ao clima, por exemplo, né, enfim, somado até um pouquinho à cultura, né, do país, faz com que esse país seja considerado um país europeu que está aqui, né, é o país que mais parece com a Europa, enfim. E aí, né, um pouco sobre o espaço econômico e a tradição, né, deles. Desde sempre, a base da economia do Uruguai foi a criação de gado, né? Desde a época da colônia até hoje em dia também é a criação de gado. Claro, esse gado ele é criado, né, de forma extensiva, ou seja, é a pecuária extensiva, em que o gado é criado solto, tá bom? Enfim, e aí esse gado é criado, né, principalmente focando na exportação, né, de lã e de couro, né, de ovelha, por exemplo, tá bom? Enfim. E aí,
essas exportações do Uruguai permitiu com que houvesse, né, uma elevação do desenvolvimento social, ou seja, quando eles obtinham lucro dessas exportações, eles foram investindo em áreas estratégicas, né, na saúde e na educação. E aí o investimento na saúde e na educação propiciou um desenvolvimento da população de maneira geral, né, o desenvolvimento social, ok? Além do desenvolvimento econômico, né? Enfim, né, eu coloquei aqui o que eu tinha dito, né, que é uma pequena Europa dentro da América, né, enfim. Por quê? Porque tem um desenvolvimento social muito alto, né, em relação aos outros países, né, americanos. E aí, além disso, né, também tem a exportação de trigo, né, de soja, milho, arroz, por exemplo, né? Enfim, alguns produtos agrícolas. E o que acontece? O Uruguai só foi barrado, assim, né, ele não teve um desenvolvimento tão crescente ao longo das décadas, enfim, porque com o tempo ele teve uma concorrência de outros países, né, principalmente países sul-americanos, né, os vizinhos dele, basicamente, que também passaram a exportar produtos, né, de origem pecuária, né, produtos da pecuária, enfim. E aí teve uma queda do preço da carne e da lã, né, porque tinha muita gente oferecendo no mercado, então consequentemente esse preço vai cair, né, e isso fez com que tombasse um pouquinho, né, isso tombou um pouquinho o Uruguai, tá bom? Enfim, mas nada que prejudicasse tanto, né, ele ainda tá conseguindo se manter bem, né, principalmente focando agora em relações comerciais com os próprios países dentro do Mercosul, tá bom? Enfim. E aí um pouquinho sobre a Colômbia, né? Já que a gente viu sobre o Uruguai, né? Falando um pouquinho sobre a Colômbia, né? Um aspecto territorial e populacional é a localização da Colômbia, basicamente, né? A Colômbia, gente, é como se ela estivesse no cantinho da América do Sul, tá bom? Sabe aquele cantinho que tá unindo a América do Sul com a América do Norte, né? Que tá ali unindo pela América Central? Então, a Colômbia é o país que tá ali, né? Ele tá unido com a América Central, tá bom? Então ele tá naquele cantinho ali, beleza? Então, ele vai se alimentar com a Venezuela, né? A Venezuela está bem ali do lado. O Oceano Pacífico, né? O oeste. O Equador e o Peru, né? Na parte de baixo, né? O sul. O Mar do Caribe ao norte, né? Porque eles estão ali de frente para a América Central, né? Que seria o Caribe. E o Brasil também, né? O Brasil ao sudeste, tá bom? Enfim. E aí, a Colômbia é a segunda maior população da América do Sul, né? Que é um dado bem interessante, né? E além disso, ela tem a população também concentrada, né? Uma população muito concentrada na parte litorânea, né? Mas não só na parte litorânea, como também na Cordilheira dos Andes, tá bom? Enfim. E aí, pontuando um pouco sobre a economia, é um país de economia agroindustrial, né? Ou seja, ele ainda se volta muito para os produtos agrícolas, né? Mas não só, né? Os produtos agrícolas, por exemplo, o petróleo e o carvão mineral, né, que são os principais produtos de exportação, tá bom? Então eles são produtos voltados para o mercado externo, só que além disso eles também focam nos produtos agrícolas, né? E esses produtos agrícolas, por exemplo, cacau, café, cana-de-açúcar, banana, algodão, milho, por exemplo, eles são voltados para a exportação também, só que além disso eles são priorizados para o mercado interno, né? Então é como se os produtos agrícolas fossem para o mercado interno, né? E talvez eles vendam para fora, e o petróleo e o carvão é para o mercado externo, tá bom? É para exportação, ok? Enfim, e aí um pouco sobre esse espaço natural, né? A gente pode citar as principais regiões, né? São três: a La Costa, né? Que seria as planícies costeiras, né? A região litorânea, a região andina, né? Que seria da Cordilheira dos Andes, tá? E o Llanos, né? Que são ambientes mais úmidos, tá bom? Enfim. E aí, também é interessante a gente pontuar aqui sobre a questão do narcotráfico, né? Quando a gente fala na Colômbia. O que acontece? A Colômbia, infelizmente, né, ela é conhecida por isso, ela é conhecida pelo narcotráfico, enfim. E é uma questão que tem afligido um pouco, né? Não só o país, né, como o cenário mundial de maneira geral, né? Enfim, porque a gente sabe dos prejuízos, né, que isso tem, né, para a população do país, né? E de maneira geral, e também para os países vizinhos, né? Enfim, que eles fazem parte, né, dessa rede, né, de narcotráfico. Aí o que acontece? Da onde isso surgiu? Como é que isso começou? Né? Na verdade, gente, na região da Colômbia, né, tinha civilizações antigas, né? Enfim, e essas civilizações, as civilizações andinas, elas tinham o hábito de pegar
uma planta, né, que era a coca, né, no caso, e era uma planta que era considerada sagrada para eles, né, para fazer rituais e tal, ok? Então era uma planta sagrada, né, e eles mastigavam, então eles consumiam em forma de chá, tá bom? Então ela tem, né, algumas propriedades terapêuticas, então ela só era usada em caso de rituais, coisa assim, tá bom? Era vista como uma planta sagrada, por muito tempo foi assim, ok? Aí o que acontece? A partir do século XVIII, né, com o desenvolvimento de algumas tecnologias e tal, foi descoberto um princípio ativo nessa planta, né? Isso foi descoberto que essa planta, né, tinha várias propriedades, né? E aí é onde surgiu a droga, no caso, né? A partir dessa planta foi elaborada a cocaína, no caso, né? Que é uma droga muito prejudicial e tem um estrago, na verdade, muito grande no corpo humano, né? E principalmente ela tem um poder viciante muito elevado. Então, essa cocaína, ela tinha essas propriedades, e então ela foi utilizada, né? Ela foi comercializada, né? Enfim, e aí começou esse tráfico. Então, por que ele cresceu tanto, né? Porque na época existiam alguns agricultores que eles estavam insatisfeitos, né, com o governo, com algumas oligarquias, né, com a questão do poder, com a gestão desse poder, enfim, com alguns problemas sociais e econômicos, né, que o país estava passando de maneira geral. E aí então esses agricultores, eles veem nessa droga, né, a oportunidade deles enfim, né, seguir a vida deles, né, deles se sustentarem e ter um retorno maior, né. Então eles abandonam os cultivos os cultivos tradicionais, né, de feijão, milho, laranja, por exemplo, tá, para plantar essa coca, né, para poder fazer a droga, né, e vendê-la, no caso. Então aí a gente tem um problema social, no caso, né, um país que estava desestabilizado, e aí, consequentemente, isso gerou toda uma, posso dizer, uma estrutura, né, propícia para que surgisse, né, esse narcotráfico, né, e que ele alcançasse as dimensões que ele tomou, tá bom? Enfim, espero que você tenha entendido, né, foi bem simples, não foi nem tão complicado, eu espero que não tenha sido complicado, mas se mesmo assim você tiver dúvida, você pode assistir a aula de novo, tá bom? Acesse o site, né, para se manter informados, e a ajuda digital também, ok? E é isso, gente, até a próxima aula.